Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Chegou a nossa terceira aula ao vivo. Professor, seu microfone ainda não conseguiu habilitar? Aquele navegador que você entrou a aula passada é o mesmo agora? E tenta entrar por outro, tem outro navegador para tentar, fazendo um favor. Pessoal, vou aqui compartilhar minha tela para dar os recados iniciais para vocês. Terceira semana de aula, atenção ao prazo final das atividades. Aos prazos de serviços, lembrando da entrega das atividades que o prazo para entregar elas naquela caixinha está abaixo dela, então não deixem para a última hora. E não deixem de ler os comunicados que eu envio. Além disso, pessoal, vamos lembrar que vocês têm aquelas atividades de extensão, que vocês têm que cumprir 10% da carga horária do curso. Então, entrem lá na parte de extensão, vejam os projetos que tem lá, vejam o que mais se enquadra para você e já comecem a fazer, para não deixar para a última hora, tá bom? Vamos ver, professor. Deixa eu habilitar aqui. Ainda nada, professor? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu tentar ver o que pode estar acontecendo aqui com o microfone do professor. Hum, Nada ainda, professor? Espera só um pouquinho. Habilitou seu microfone, professor? Bom, pessoal, na parte de extensão tem um projeto muito bom lá voltado para o curso de vocês, que se chama Patas Solidárias. Entrem lá, vejam o que precisa para vocês realizarem esse projeto. Ainda nada, professor? Vejam outros projetos. A parte de extensão tem bastante projetos para vocês irem olhando. Então, tem várias opções para vocês escolherem. E qualquer coisa, é só me mandar lá no Fale com o Mediador que eu ajudo vocês a tirarem as dúvidas que forem surgindo no caminho.
Ainda nada, né, professor? Professor Leandro, a sua câmera e seu microfone tá funcionando? Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor Pablo. Boa noite, professor Rafael. Eu tô vendo ali que o professor Rafael tá com um pouco de dificuldade hoje, né, ali com o microfone, mas ao vivo é assim mesmo, a gente tá sujeito a alguns acontecimentos, mas enquanto o professor faz o teste ali, eu vou conversando aqui com vocês, certo? Pessoal, o professor Pablo trouxe para vocês os recados, a gente tem atividades que estão abertas para vocês iniciarem o desenvolvimento essa semana, reforçando com vocês hoje, especialmente projetos de extensão. Desligou aqui. Vocês são alunos, tá falando, projeto de extensão, vocês já são alunos que estão no segundo ano, são alunos que logo já estarão próximo aí da colação de grau. Lembrando que, se não desenvolver as atividades de extensão, aí vocês não colam grau no período esperado, vocês vão colar grau somente após a finalização da extensão, tá bom? Vocês têm, se o prof não está enganado, 165 horas de extensão a serem cumpridas. Tem um projeto lá bem bacana que foi liberado para vocês, que é o projeto chamado Patas Solidárias. Eu já venho falado com vocês desse projeto anteriormente, é um projeto bem bacana que foi desenhado aí especialmente para o curso de vocês, certo? Então aproveitem, façam adesão desse projeto. Aderindo ao projeto, lá você vai ter etapas que devem ser cumpridas, alguns processos dentro do projeto. Podem cumprir alguns ou cumprir todos. Então, a carga horária vai depender daquilo que você desenvolver dentro do projeto. Além disso, tem projetos novos que estão para sair aí para vocês, fiquem atentos, façam um acesso ali no dentro do estúdio de vocês, dos projetos de extensão, façam a análise desses projetos, vejam aqueles que cabem dentro da realidade de vocês, dentro da necessidade da sua sociedade, porque o projeto de extensão é aquele momento a qual a gente vai exercer junto à comunidade o papel social da universidade, certo? Não deixem de acompanhar. Além disso, vocês têm as atividades, logo iniciando, então, o agendamento das avaliações, né? Nós temos aí encaminhando logo para a quarta semana, o professor Pablo já traz semana que vem para vocês esse recado das avaliações, não deixem para marcar em cima da hora, ok? E tudo certo, Pablo? O professor Rafael conseguiu, ainda não? Ainda não, professor. Ainda não conseguimos habilitar o microfone do professor, infelizmente. Uhum. Aproveitando aqui, então, o professor ainda não iniciou. Pessoal, a gente está passando por uma onda de frio bem grande aqui nesses 2 próximos dias, né? Quem é do sul já está sofrendo bastante aí com o friozinho que está chegando, mas essa frente fria, né?
que está chegando, essa massa de ar polar que está chegando, ela vai atingir até os estados lá de Goiás, o sul de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, agora à noite, Maringá, agora eu não consigo, não sei quantos graus estão aqui, 13 graus. 13, mas a 13. expectativa é para que essa madrugada caia para 3 graus, então vai ter uma queda muito grande. Então, para quem tem bichinho em casa, para quem tem animal que fica para o lado de fora de casa, principalmente nesses estados, né, tomar um cuidado com os animais, colocar eles aí para dentro da residência, se possível, para que esses animais não sofram com o frio, ok? Especialmente animais de pequeno porte, a qual eles podem ter uma queda de temperatura corpórea mais elevada, tá bom? Conseguimos, professor. Boa noite, Conseguiu? professor Rafael. Consegui. Boa noite, professor Pablo. Boa noite, professor Leandro. Boa noite a todos. Só meu nome aí vai ficar diferente. Tá como Sem Ah, é Defesa. você que Porque entrou com o sindicato? exato, que é o sindicato que eu faço parte aqui dos servidores de defesa agropecuária. E aí o TIM estava cadastrado nele. Aí eu estava entrando pelo navegador. Eu falei, vou tentar pelo aplicativo para ver se dá. E aí acabou dando, então. Tem que criar uma conta para mim em particular. Boa noite, professor. Tá falando aqui, né? Hoje cai bastante a temperatura para quem tem bichinho em casa e animalzinho em casa, principalmente de pequeno Sim. porte, toma bastante cuidado, né? Principalmente aqueles que ficam na área externa de casa, puder trazer para dentro de casa, porque essa noite cai bastante temperatura, especialmente no sul, parte ali do sudeste, centro-oeste também. Estados que não tem costume de cair muita temperatura, essa massa de ar polar que está chegando aí vai vir bem forte. E ela vai vir muito brusca, né? O pessoal, os que não tiver avisado, vai chegar de manhã, os bichinhos vão estar morrendo de frio lá. Então tem que cuidar mesmo. É isso aí. E pode, né, professor, até levar à morte do animal. Com certeza, por hipotermia, né? Isso aí. Pessoal, o professor habilitado aí, vou deixar vocês com o professor Rafael para trazer para vocês os conhecimentos. Professor, valeu, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E, pessoal, obrigado um pouquinho pela paciência e aguentar esses minutinhos até iniciar a aula. O professor Rafael vai trazer tudo que precisa trazer para vocês hoje aí. Professor, obrigado. Boa aula, professor Obrigado, Pablo. professor. Boa aula, galera. Boa aula para vocês. Até mais. Então vamos lá, pessoal. Desculpem o atraso. Então, o professor Pablo vai passar os slides, é isso? Professor, vamos tentar colocar os seus slides primeiro para ver se você consegue passar, fazendo um favor. Tá. Como é que tá? Oi. Apareceu, professor. Ah, então beleza. Belezinha, pessoal. Professor, boa aula. Qualquer coisa eu já volto Obrigado. aqui ao vivo e eu volto no final, tá? Tranquilo. Obrigado, professor. Então, pessoal, hoje nós vamos, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre os temas contidos no livro da unidade 4, né, que é as principais doenças dos animais de produção e prevenção dessas doenças. Então, o nome dessa aula é Prevenção de Doenças, Chave para o Bem-Estar Animal e Humano. Então, aqui a gente vai abordar algumas questões que estão no livro, algumas questões além do livro. Especialmente nessa aula eu vou trazer bastante experiência do meu atual trabalho, né? Nas outras aulas eu trouxe muita experiência do meu trabalho anterior, onde eu trabalhava mais diretamente com os animais de produção na parte da produção mesmo, né? Por trabalhar com nutrição, então trabalhava muito com o bem-estar dos animais, pensando muito na questão da produção dos animais, principalmente em bovinos, e atualmente eu trabalho com defesa sanitária animal, né? Como já falei em outras oportunidades, então sou servidor público, e trabalho como fiscal de defesa agropecuária, então eu vou trazer, e esse tema tem total relevância para o meu trabalho atual. Então eu vou trazer bastante coisas em relação a esse trabalho, que tem uma total aplicabilidade para vocês, e tem algumas coisas que não estão contidas no livro. Então, a intenção é justamente agregar em relação ao conhecimento de vocês, ok? Então, tiverem dúvidas, como sempre, estou à disposição pelo chat. Bom, primeiro, para a gente iniciar, né, bem-estar animal e prevenção de doenças. Eu mostro com essa foto, que é uma foto que eu mesmo tirei, de uma novilha HPB, né, holandesa preta e branca. Ela prenhe, aparentemente saudável, então você não tinha nenhum sinal de doença nesse animal.
No entanto, ela testou positivo no teste de brucelose. E decorrente disso, esse animal teve que ser, a gente usa o termo sacrificado, porque é o termo realmente técnico que a gente usa, sacrifício. Mas claro que o termo correto mesmo é eutanasiado, né? O animal foi abatido com todos os critérios adequados, pensando que não sofra. Mas esse animal teve que ir para o abate por conta de estar positivo para uma doença, que é uma doença extremamente importante, né, para rebanhos leiteiros. Porém, é um animal saudável, prenhe, uma novilha linda, uma genética fenomenal, e eu tive que acompanhar todo esse processo aí do abate desse animal, tá? Então, por que que eu trago esse fato que às vezes é até chocante para quem não tem tanta familiaridade com os animais de produção, com essa questão sanitária dos animais, para justamente chocar, né, e mostrar, envolvendo a questão do bem-estar animal, quando a gente olha no bem-estar animal, se olhar para esse animal especificamente, eu não considerei o bem-estar dele, pensando que ele estava saudável e teve que morrer. Mas quando a gente fala em animais de produção, a gente não pensa na prevenção somente do indivíduo. Pelo contrário, a gente pensa muito mais uma prevenção de rebanho. E além disso, além da proteção da prevenção do rebanho como um todo, né, de todos os animais que estão em contato com esse animal, também dos humanos. Por exemplo, a brucelose é uma zoonose. Ela pode ser transmitida para os seres humanos pelo leite, pelas secreções de aborto ou de parto que esse animal venha a ter. Então, quando a gente fala então em prevenção em animais de produção, não, ao contrário de animais de companhia, que a gente olha muito na questão do indivíduo, a gente olha aspectos mais gerais, certo? Então, você já pensou sobre esses aspectos, a prevenção de doenças em animais de produção e todas as questões envolvidas, além do bem-estar tradicional, né, que a gente está acostumado? O animal tem que ter as 5 liberdades garantidas, né? Então, você já pensou em relação a isso durante o curso aí, nas oportunidades que você teve? Você conhece as medidas de prevenção de doenças em animais de produção, considerando, além do bem-estar dos animais, o rebanho, a economia, o ambiente e a saúde humana? Então, todas essas questões a gente tem que levar em conta, né? Senão a gente vai estar negligenciando todos esses aspectos. Se olhar somente para o animal, né? Se a gente for aquele é, o técnico, né, de bem-estar animal que pensa só no indivíduo e não considerar tudo isso, a gente vai se tornar aqueles radicais que não vão trazer um bem para os animais de forma geral e para a própria sociedade, né? Então, metas de aprendizado da aula de hoje é conhecer as principais doenças dos animais de produção, apontar as medidas preventivas das doenças e abordar a visão da defesa agropecuária como medida preventiva e evitar que as doenças se propaguem. Então, prevenção de doenças em animais de produção. Quais são os aspectos importantes que nós temos que considerar? Primeiro, os impactos na prevenção de animais de produção, né, em relação ao alimento. Então, esse animal vai servir de alimento para o ser humano. Então, quando eu penso na prevenção, né, não pensando só no animal, eu tenho que pensar que aquilo vai servir de alimento para o ser humano. Então, quando eu previno a doença no animal, eu estou também prevenindo a doença para os seres humanos, né? Tanto os que estão em contato com ele, quanto os que vão consumir esses alimentos. E também da propriedade vizinha. Eu tenho que considerar que, além do rebanho que eu estou lidando com aquele animal doente, eu tenho o vizinho dele, que às vezes tomou todas as medidas preventivas, todas as medidas necessárias para prevenir doenças, mas por conta de um descuido de um produtor, né, que, por exemplo, não abate o seu animal que está positivo. A gente, se fosse para contar histórias em relação a isso, tem várias, né? E aí ele acaba sendo prejudicado, né? Então, eu tenho que considerar isso. E quando a gente fala em prevenção de doenças animais de produção, uma outra coisa importante é que a gente tem a prevenção optativa versus a obrigatória, né? Então, algumas medidas preventivas são orientações técnicas. Então, vai o veterinário, vai o técnico de bem-estar animal ou algum técnico agropecuária e vai identificar quais são as doenças, qual que é o problema do rebanho, ou quais são as possíveis doenças que podem acometer o rebanho, e ali ele vai indicar as medidas preventivas. Então, isso é a cargo técnico, é a cargo da pessoa que está lidando com esse rebanho, com esse animal.
No entanto, algumas medidas preventivas, elas são obrigatórias. Então, não exclui a decisão técnica, certo? E precisa ser cumprida conforme está na lei. E aqui, principalmente, nessa obrigatória, entra muito a defesa sanitária animal. Então, na defesa sanitária animal, a gente tem as portarias, nós temos os decretos, nós temos uma série de leis que determinam, né, dentro dos programas sanitários, que a gente vai comentar alguma coisa sobre alguns aqui de uma forma breve, né, não vamos poder nos aprofundar em cada um deles, quem sabe numa outra oportunidade, mas eles têm que cumprir do jeito que está ali. Independente se o técnico concorde ou não com aquilo, não, eu acho que esse rebanho não tem que vacinar. Não, se na lei está dizendo que tem que vacinar, por exemplo, tem que ser vacinado, ou que se a gente vai ver situações de doenças que existem vacinas, mas não pode ser vacinado. Por mais que o técnico ache que é importante aquele rebanho ser vacinado, se a lei fala que é proibida a vacinação, ele não pode realizar vacinação, por exemplo. Então, nessa prevenção de doenças de animais de produção, a gente tem aspectos de decisões de prevenções que são optativas ao produtor, ao técnico, e aquelas que são obrigatórias. Então, dentro disso, a defesa sanitária animal, ela envolve programas, decretos, portarias, manuais, né, tudo isso acessível, né, no site da DAPAR, que é a agência aqui do Paraná, para quem é do Paraná, pode acessar para saber quais são. Em cada estado tem a sua, né, porque a gente tem o Ministério da Agricultura, ela coordena, né, de uma forma nacional todos os programas, né, todas as diretrizes de prevenção de defesa sanitária animal. Mas cada estado ela tem a sua defesa, né? Então quem realmente conduz a defesa sanitária animal não é o Ministério da Agricultura, são os estados, né, através dos fiscais estaduais. E os tipos de prevenção que a gente tem, principalmente tanto da prevenção optativa quanto da obrigatória, é vacinação, é biosseguridade, envio para abate, o sacrifício do indivíduo na propriedade ou do plantel inteiro, né? Então, essas são as principais medidas preventivas de doenças. Às vezes, assim, infelizmente, o nosso trabalho, ele às vezes envolve ter um pouco de sangue frio, de você chegar numa propriedade, né, que está com um surto de uma doença, depois eu vou falar algumas coisas em relação a isso, e você tem que sacrificar todos os animais, independente se eles têm a doença ou não. Só o fato deles terem contato com o animal que é positivo, o potencial deles estarem albergando aquele agente patológico já faz com que a gente tenha que sacrificar o rebanho inteiro, né? Então, e essa é uma medida preventiva. Parece cruel, mas infelizmente é assim que tem que ser para a gente evitar danos maiores, que a doença se propague em muitos mais rebanhos, em muitas mais regiões, né? E aí se torna incontrolável. E aí, assim, o bem-estar animal não é só da propriedade comprometida, mas é de toda uma região, de todo um país, tá? Então, as principais doenças e prevenção em bovinos, né? Aqui a gente vai citar brevemente as doenças, e eu vou frisar nas que são as mais importantes, porque o tempo nosso é limitado. Mas aqui em bovinos, vou falar primeiro essas daqui, que são as sem controle oficial, ou seja, essas doenças aqui, elas são de prevenção optativa, né? Então, o proprietário, ele não é obrigado a tomar nenhuma medida sanitária, mas sim, por conscientização de um técnico, por conscientização do produtor, ele tomar as medidas adequadas. E aqui em todas as doenças, para a gente conseguir ilustrar melhor, eu coloquei em azul as doenças que têm vacina, e deixei em preto as doenças que não têm vacina. Fica mais fácil da gente visualizar em relação a esse controle, que é o principal, né, o mais eficaz controle, pelo menos um dos mais eficazes, que é a questão da vacina. Então, as primeiras doenças, as três primeiras que a gente cita aqui, é o carbúnculo, botulismo e tétano. Essas seis doenças, elas são causadas por um mesmo tipo de grupo de bactéria, tá? Que são bactérias chamada de Clostridium. E esses Clostridiums, eles têm uma característica bem específica, que é o quê? Eles só se desenvolvem em anaerobiose, ou seja, sem oxigênio. Então, no meio, com oxigênio, no meio ambiente, elas ficam na forma de esporos. É uma forma que ela fica sem atividade nenhuma, e somente no ambiente onde não tem oxigênio é que ela consegue se desenvolver e causar a doença ou causar o dano que ela vai causar, certo? Então, essa é uma característica específica dos clostrídeos.
Então, no carbúnculo, como que essa doença ela age? Então, o animal ele ingere esses esporos do ambiente que ele está, das pastagens, dos alimentos, ele ingere. Esses esporos, através da via digestória, entram na corrente sanguínea e se alocam lá no músculo e ficam lá, né? O músculo irrigado, com sangue, recebendo oxigênio, esse esporo não vai se desenvolver, porque ele tem oxigênio, o oxigênio é tóxico para ele. Mas quando acontece do animal receber uma pancada, né, alguma lesão, que às vezes não precisa ter perfuração, mas só uma pancada na parte muscular, onde a gente tem uma falha na irrigação daquele músculo, esse esporo se desenvolve. E ali a bactéria, né, o esporo se transforma em bactéria, e essa bactéria começa, então, a causar essa lesão local. E esse grupo de bactérias, elas também têm uma característica muito específica, assim como outros grupos de bactérias, de produzirem toxinas. Então, o carbúnculo ele vai causar uma lesão muito grande ali, né, no local, e além disso vai produzir toxinas que vão agir de forma sistêmica no animal. Então, o carbúnculo, assim, ela tem uma taxa de mortalidade muito alta, né, o animal que é cometido por carbúnculo, ele tem uma mortalidade muito alta. Não tem cura, né? O animal, uma vez manifestando a doença, ela não tem cura. E, né, como está em azul ali, é uma doença que tem vacina. Então, é uma doença muito facilmente prevenível e de letalidade muito alta, né? Claro que nem todos os animais que vão estar com esporo vão desenvolver a doença. Mas uma vez que esse animal está com esporo, teve essa pancada, né, na musculatura e desenvolver a doença, o animal está condenado à morte, certo? Botulismo, ele é o mesmo grupo de bactéria, né? O Clostridium botulino, né? O carbúnculo é o Chauveu, o botulismo é o Clostridium botulino. Essa bactéria também só desenvolve em ambiente que não tem oxigênio, só que ele vai desenvolver normalmente não no animal, ela se desenvolve no ambiente mesmo, quando o ambiente se torna anaeróbico. Então, principalmente, que é quando a gente tem o problema, né? Ele se desenvolve em matéria orgânica. Então, por exemplo, um animal que morre na pastagem. Isso é muito comum acontecer, muito, muito comum. O animal morre na pastagem, né? E ali tem o Clostridium botulino na carcaça do animal. E ali vai se desenvolver, então, né? Morreu, o ambiente se torna anaeróbico lá, a carne do animal não recebe mais oxigênio, se transforma se torna anaeróbico, e essa bactéria vai se desenvolver e começa a produzir a toxina botulínica. Essa toxina, se vai ficar lá, se, né, continuar lá, não vai ter problema nenhum, mas é muito comum, em especial animais com deficiências de minerais, deficiência de fósforo, ou deficiência de mineral de uma forma geral, de cálcio, eles consumirem a carcaça, eles tentarem suprir essa deficiência deles consumindo a carcaça, né? E aí o animal consome essa carcaça, tem acesso ali para tentar comer o osso, ele acaba consumindo essa toxina, que é uma toxina extremamente poderosa, pequena quantidade que o animal consome leva o animal à morte, e aí o animal vai ter uma sintomatologia neurológica, né? A gente chama de neuroparesia elástica, ou seja, o animal ele fica todo relaxado. O tétano também é muito semelhante ao botulismo, só que o Clostridium ele se desenvolve também no animal, certo? Não é mais no ambiente externo. Mas aí o Clostridium ele entra através de perfuração, principalmente. Isso eu acho que é mais comum, né? A gente, até o ser humano consome. É bem comum acontecer a questão do tétano. Perfurou, entrou lá o Clostridium, fechou aquele ambiente aonde ele entrou, né? E tornou o ambiente anaerobiótico, ele vai se desenvolver e produzir a toxina, só que o tétano ele causa uma paresia mais espástica, né? O animal fica duro, né? Mas essas duas doenças são extremamente importantes em rebanhos de bovinos e facilmente prevenidas através de vacina. Outra doença extremamente importante é a tristeza parasitária, né? Elas são provocadas através de protozoários, né? Grupos de protozoários que são transmitidos através de carrapatos. E ela causa principalmente anemia nos animais. Então, elas parasitam as células sanguíneas dos animais e as plaquetas, as hemácias e as plaquetas. E o animal ele tem hemorragias, né? Tanto pela explosão das hemácias contaminadas, quanto das plaquetas, que diminuem muito a quantidade de plaqueta, e a plaqueta ela é responsável pela coagulação sanguínea. Então, esses animais acabam morrendo por conta disso, né? É uma doença bem comum, não tem vacina,
E a principal forma de prevenção é tentar controlar parasitas, mas principalmente evitar que entrem protozoários, porque às vezes o rebanho, ela é muito prevalente, essa doença, o rebanho ele está acostumado com aquele tipo, aquela estirpe de protozoário, e os animais acabam não ficando doentes. Às vezes um ou outro fica doente. Mas se você adquire animal de fora, com uma estirpe de protozoário diferente, que o rebanho não está acostumado, aí você tem um boom da doença, né? Então é uma doença muito grave, muito séria, difícil prevenção, porque assim, acabar com o carrapato, a gente nunca vai conseguir eliminar 100%. Se você controla muito o carrapato, né, tenta passar algum produto lá que acaba o carrapato no rebanho por um período, o carrapato acaba voltando, né? Seja com aves, é muito difícil você extirpar para sempre o carrapato da propriedade. E aí, quando o rebanho não está acostumado, né, de sendo levemente inoculado com esses protozoários aos poucos, de repente ele recebe isso de uma vez, os danos são terríveis. Então, é uma doença bem difícil de controle, mas tem que ter muito cuidado em relação a esses aspectos que eu comentei com vocês. E um outro problema, que é o mais problema em rebanho leiteiro, é a mastite, né? Infecção de glândula mamária. Então, a teta, quando o animal vai para a ordenha, né, ela tem um esfíncter que fecha, né? Ele abre durante a ordenha para o leite sair, e depois da ordenha, ela fecha. Então, a mastite normalmente é provocada por um erro de manejo nessa questão do fechamento do esfíncter, ou então por problema na própria ordenha, né, por desregulação de ordenhadeira, que você acaba tendo fluxo contrário do leite, que volta para a glândula mamária, levando bactérias para dentro do úbere, né? Ou então, depois da ordenha, o animal deitar em ambientes contaminados, as bactérias entram e causam essa infecção. Então, tem uma série de medidas em relação à ordenha, à pré-ordenha e à pós-ordenha para evitar a questão da mastite, certo? A mastite, existe algumas bactérias que causam mastite que têm vacina, mas não são eficazes. As melhores medidas preventivas são manejo de ordenha, principalmente, manejo do ambiente, higienização de úbere, de teto. Desculpa se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um toque aí, tá? Porque como é um assunto bastante denso, bastante coisa, então eu estou dando uma acelerada. Mas se estiver muito rápido, se vocês quiserem que eu explique alguma coisa mais devagar, é só falar que eu faço. Doenças reprodutivas, que é um outro problema muito sério nos rebanhos bovinos. A principal delas, assim, uma das principais, que mais prevalente, assim, 80% dos rebanhos leiteiros, ela possuem esses dois vírus, que é IBR e BDD. São dois vírus que pertencem a famílias diferentes, mas também causam sintomas muito semelhantes, então a gente trata as duas juntos, né? A IBR ela é um herpes e ela causa, além de causar aborto, ela pode causar vesículas, seja na boca ou na vagina do animal, né? Que é uma forma da gente tentar identificar a causa do problema reprodutivo através disso. Mas às vezes, muitas vezes, não tem essas vesículas. O único problema que tem é problema reprodutivo, que é o que? Aborto, né? Seja perda embrionária, então o animal repete o cio, seja regular ou irregular, né? Normalmente, aborto mais avançado é difícil com IBR e BVD, normalmente são abortos quando os animais estão no início da gestação, mas é o principal problema reprodutivo que a gente tem nos rebanhos leiteiros hoje, é IBR e BVD, e tem vacina, né? Então, é uma vacina que, assim, é interessante ser um protocolo, diante da quantidade da doença, a vacina nem sempre é eficaz, então mudar o tipo de vacina, diminuir normalmente os produtores fazem a cada 6 meses, diminuir o tempo de aplicação da vacina, mas são doenças que precisam ter uma preocupação grande. A outra, que causa problema reprodutivo, é a leptospirose, que é transmitida pelo rato. Além de aborto, ela causa outros sinais clínicos, né? Ela causa problema no fígado, no rim, causam problemas bem sérios nos animais, mas em alguns rebanhos, o único sintoma que você tem é o aborto. Então, não necessariamente você tem que ter todos aqueles outros sintomas da leptospirose, né? Tem vacina, né? Então, fazer controle de roedores e animais de produção é bem difícil, claro que é importante, mas é muito difícil você evitar que esses roedores tenham acesso aos locais de produção, né, para bovinos. Então, a vacina é a principal medida preventiva, mas é importante a gente saber qual que é o sorovar que está ocorrendo naquele rebanho para utilizar a vacina correta. Um outro problema é a neosporose, que é um protozoário, então a leptospirose é uma bactéria, né, IBR e BVD são vírus, e a neosporose é um protozoário, né, assim como a tristeza parasitária
parasitária causada por protozoário, a neosporose também é um protozoário que causa problemas reprodutivos, e ela tem a característica de ser transmitida pelo cão, né? Então, as vacinas também não são muito eficazes, existem vacinas para neosporose não são eficazes, não é uma doença tão prevalente, mas muitos casos de aborto que você não sejam por outras causas mais prováveis, pode ser que seja pela neosporose, ainda mais se tiver cachorros, cães na propriedade, né? O animal transmite pelas fezes, né, a neosporose, e aí completa o ciclo no animal e causa o aborto. Outra doença, essa sim, extremamente importante, porque essa doença, essas outras que eu falei, elas não são de controle oficial, né? Então, todas que eu falei até agora, nenhuma é de controle oficial. Agora eu vou falar a primeira doença que tem controle oficial, que é a brucelose, né? A brucelose é uma doença causada por uma bactéria. Ela é um problema muito sério de causa de abortos, hoje não mais por conta desses controles que nós fazemos, mas no passado era um problema muito sério, e o maior problema dela, também é a leptospirose, mas a brucelose principalmente, na questão da transmissão da bactéria pelo leite, né? Então, às vezes o animal, ele tem a brucelose, pode ser que ele aborte ou não, pode ser que o animal às vezes nasça prematuro, mas passa ali da, do parto, né? E o animal começa então a eliminar essa brucelose pelo leite. E essa bactéria, ela pode ter acesso ao consumo humano, né? Então, alguém que tomar um leite não bem fervido com a brucelose, o ser humano pode se contaminar, né? A brucelose, ela causa principalmente, essas outras doenças, elas podem causar em qualquer fase o aborto, né? Mas principalmente nas fases mais iniciais. Mas a leptospirose e a neosporose pode ser em qualquer fase. A brucelose, ela tem uma característica de só causar o aborto na fase final de gestação, porque ela não afeta o bezerrinho lá dentro, o embrião, né? O embrião, o feto, ela vai ter um problema só na placenta, onde a placenta se liga da materno se liga com a fetal, né? E ali o problema a gente tem daí com a troca de nutrientes entre a mãe e o feto que está no útero da vaca. E aí por isso que o animal acaba morrendo por inanição mesmo, por falta de nutrientes. Então às vezes ele nasce fraco, às vezes ele nasce prematuro, ou às vezes ele é eliminado no terço final da gestação, tá? E aí falando um pouquinho mais de brucelose, a gente tem o Programa de Controle de Erradicação de Brucelose e Tuberculose. Então, o programa, ele engloba essas duas doenças, brucelose e tuberculose, que as duas não têm nada a ver entre si, né? As duas são bactérias, mas a tuberculose, ela causa um problema respiratório, ela não causa aborto. Só que por conta de o controle, ela ser mais ou menos igual, e elas afetarem principalmente as mesmas categorias dos animais, que são os animais mais velhos, normalmente os animais em reprodução, então elas entram dentro do mesmo programa, tá? Então, como que o que envolve o programa de controle e erradicação de brucelose e tuberculose? Primeira forma preventiva é a questão da vacinação contra a doença, né? Então, a vacinação é feita com a vacina B19, é obrigatória para todas as bezerras de 3 a 8 meses. Então, é uma vacina só na vida do animal, né? Quando o animal tem de 3 a 8 meses. E essa vacina é obrigatória em todos os rebanhos e somente nessa fase. O animal acima de 8 meses, ele não pode receber a B19. Por que que não? Porque a gente precisa ter, né, que é o segundo tópico ali do programa, uma forma preventiva extremamente importante para essa doença é a questão dos exames. Então, uma forma da gente identificar os animais positivos e eliminá-los, assim como o exemplo que eu coloquei no início da aula, né? E se a gente faz a B19 com um animal acima de 8 meses, então até 8 meses o animal ele está imaturo, né? Ele não tem a sua maturidade reprodutiva formada, né? Então, a partir dos 8 meses, os animais já têm o útero formado e essa B19 ela pode ficar nesse útero e o animal, mesmo não doente, ele pode produzir anticorpos contra a brucelose, porque a doença ela não causa doença, mas ela pode produzir um tipo de anticorpo que a gente não consegue diferenciar da doença para vacina, né? Até os 8 meses, o anticorpo que ela vai produzir vai proteger o animal, mas eu consigo diferenciar que é o anticorpo vacinal e não o anticorpo da vacina. Isso envolve IgM e IgG, não vou explicar porque, né? Mas acima de 8 meses, ela começa a produzir também essa IgG que eu não consigo diferenciar da vacina.
Então, o animal que é vacinado, por exemplo, acidentalmente, com um ano e meio, com a B19, e fizer o exame dele, a grande chance desse animal ser positivo para a doença e não ter a doença. Então, é proibida a vacina. E aí a gente tem a RB51, que é uma vacina que ela pode ser utilizada daí para qualquer fase. Ela é uma amostra rugosa, onde a gente não confunde o exame, mesmo o animal sendo vacinado em qualquer fase. E a RB51, normalmente, ela é utilizada em plantéis onde você já tem a doença, né? Ou tem grande risco da doença, e aí é utilizada essa vacina, né? Então, é uma vacina mais cara e só utilizada nessas formas estratégicas mesmo. Mas a B19, inclusive a RB51, não é obrigatória. Nesses casos, mesmo onde tem animais positivos, a gente orienta a aplicação da RB51, mas não é obrigatório. Mas a B19 sim é obrigatória. E aí uma outra fase importante do programa são os exames obrigatórios periódicos e para transporte. Então, os rebanhos leiteiros, eles precisam uma vez por ano fazer esses exames, né, de brucelose de todo o rebanho, e toda vez que ele for transportado também precisa ter esse exame, tá? Quando dá positivo nesses exames periódicos, mesmo não tendo aborto na propriedade, mesmo não tendo nenhum sinal clínico dos animais, deu positivo, os animais que dão positivos, eles são abatidos. E aí a propriedade entra em saneamento, tá? Aí é feito, aí tem todo um protocolo que eu não vou entrar em detalhes. Então, um animal positivo sacrifica, manda para o abate esse animal, né? Essa carne pode ser consumida sem problema, não tem problema de consumo, né, para brucelose. E aí a propriedade entra no saneamento. São uma série de são dois exames de rebanho negativo num prazo de 60 dias, tá? Mais ou menos é isso. E aí a propriedade se torna livre novamente. E abate todos os animais positivos. E a tuberculose, ela é muito semelhante. Ela não tem vacina tuberculose, mas a questão do exame, o exame é sempre feito junto, né? Faz o de brucelose, que é com sangue, faz a de tuberculose, que é através de uma inoculação no animal, e é medida a reação desse animal. Então, por isso que a gente trata junto. Né? A principal forma de controle da doença são realmente os exames, né? A gente identificar animal positivo e eliminação desses animais positivos. Pessoal, se tiver dúvidas, se estiver muito rápido, por favor, vocês me falem, tá? Raiva dos herbívoros, outra doença extremamente importante para os bovinos, não só para os bovinos, para outras espécies, mas os bovinos é onde mais são acometidos. É uma doença que todos os mamíferos eles são suscetíveis ao vírus. São todos os mamíferos eles são infectados pelo mesmo vírus da raiva, podem ser contaminados, tá? E como todo mundo sabe, a doença de sinais neurológicos, né? O animal começa com alteração de comportamento. Primeiro, como normalmente ele começa a parar de comer, em coordenação motora, e aí ele começa com sinal neurológico. Então, normalmente, a raiva de herbívoros ela não tem a fase furiosa. Né? O animal só fica com coordenação, aí logo cai, com muita salivação, mas não tem a furiosa, a fase furiosa. Então, é uma doença incurável. Então, uma vez que o animal iniciou a sintomatologia, o animal vai morrer. Né? Ele é um vírus bem diferente dos outros, porque normalmente os vírus eles entram no animal, aí eles percorrem através da corrente sanguínea e vai no órgão onde ele tem a predileção que ele vai causar doença. O vírus da raiva, ele entra através de uma mordedura, da inoculação do vírus, né, perfurando a pele, ele não vai procurar a corrente sanguínea, ele vai procurar os nervos, né, os neurônios. Então, através dos neurônios, ele vai caminhando lentamente até o cérebro. Isso pode demorar 30 dias, pode demorar até 6 meses até chegar no cérebro. Mas uma vez que ele chega no cérebro, não tem volta. O animal começou com sinal neurológico, ele vai vir a óbito, né? E a transmissão é feita principalmente aí pela saliva de qualquer animal, para qualquer raiva, né? A principal forma de transmissão é através da saliva do animal doente. No caso da raiva dos herbívoros, a gente tem um aspecto epidemiológico, que é a questão dos morcegos, né? Então, conforme a gente consegue ver na figura aqui, a gente tem o ciclo silvestre, onde os animais silvestres que transmitem um para o outro a doença, o ciclo urbano, que é animais domésticos transmitindo um para o outro, e todos eles podem chegar no homem. Já no ciclo rural, que é o caso que nós estamos comentando aqui, a mordedura que causa a transmissão da doença são os morcegos hematófagos, né? Que se espoliam dos animais para se consumirem o sangue dele.
e acabam transmitindo. Se o animal estiver albergando esse vírus, ele transmite para o animal, tá? Então, daqui é isso. Aí, diante dessa doença, a gente tem o programa de controle de raiva dos herbívoros. Qual que são as medidas que envolvem esse programa? Então, primeiro, a vacinação dos animais, que seria orientativa, tá? Então, não é obrigatória a vacinação de raiva para herbívoros, e elas acontecem mais quando a gente tem foco, tá? Então, essa é uma vacina que a gente orienta que seja feita anualmente, mas ela não é obrigatória. Mas quando a gente tem foco, animal que morreu de raiva numa região, a gente faz todo um trabalho de orientação na região, tentando procurar os morcegos hematófagos, né, dentro de um raio que pode variar aí, e procurar abrigos de morcego hematófago, a gente orienta todos os produtores a realizarem a vacinação, alertando que ele pode ter animal morto por causa disso, né? E uma outra forma importante de controle é o controle dos morcegos hematófagos pelo Serviço Veterinário Oficial. Então, é uma coisa que nós fazemos. Nós temos os abrigos de morcego hematófago que são cadastrados, né? Então, a gente visita eles periodicamente e faz o controle desses morcegos hematófagos. Então, a gente é a única espécie silvestre que ela é autorizada a fazer o controle, matar os animais, são os morcegos hematófagos, porque eles não vão acarretar nenhum problema para a ecologia, né? E causam um dano muito grande. Então, esses animais a gente acaba sacrificando, né, através de pasta vampiricida, passa no animal, captura o morcego, passa no animal, solta. Lá, um vai lamber o outro e acabam se sacrificando esses animais. Então, a gente faz o controle populacional desses morcegos. É outra questão de prevenção importante da doença, mas que não necessariamente considera o bem-estar do indivíduo, que seria o morcego, que também é um animal, né? Ele não é um malvado por conta da doença, ele acaba sendo, dentro da biologia, né? Ele sendo o transmissor da doença. Mas pensando no bem-estar de todo um rebanho que pode ser acometido por ele, a gente acaba tendo que tomar esse tipo de medida. Notificação de morte por sinais neurológicos e abrigos de morcego hematófagos. Então, toda vez que na propriedade, né, a gente tem herbívoros morrendo por conta com sinais neurológicos, em coordenação, qualquer sinal neurológico é obrigatória a notificação para o Serviço Veterinário Oficial, tá? Assim como a presença de morcegos hematófagos. Importante ressaltar que são só os hematófagos. A grande maioria dos morcegos que a gente tem, que a gente vê dentro da cidade, que a gente vê voando, que a gente encontra, a grande maioria são morcegos instintívoros ou frugívoros. Então, somente os hematófagos, que são problemas, que a gente tem que fazer esse controle. E dentro do programa de controle de raiva dos herbívoros, a gente também faz a monitoria da vaca louca, que é encefalopatia espongiforme bovina, tá? Uma doença aí que não sei se os mais novos aí não devem ter ouvido muito falar, mas na década de 80, 90 ali, a gente teve um grande surto na Inglaterra da vaca louca, né? E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um controle muito bom dela, que é causada por um prion e ela não tem nada a ver com a raiva, né, essa doença. Mas como ela também causa sintomas semelhantes à raiva, que são sinais neurológicos, toda vez que a gente coleta material para raiva, a gente faz o diferencial para vaca louca. Então, no Brasil, a gente não tem vaca louca transmissível, tá? Nunca teve, o Brasil é livre, mas a gente tem que estar mostrando para os países que compram carne da gente que a gente realmente não tem fazendo essa monitoria. Então, todo o material para raiva, que é coletado para raiva, se deu negativo para raiva, ele vai para EED. Outra doença extremamente importante é a febre aftosa, né? Programa de vigilância da febre aftosa. Então, é uma doença viral. Ela tem uma característica, esse vírus, que ele é muito pequenininho, ele é bem pequeno, um dos menores vírus que tem. Ele pertence à família Picornaviridae. Pico é de pico de medida pequeno mesmo, sabe? Então, por ele ser muito pequeno, ele tem uma disseminação muito rápida. Pelo vento, ele se dissemina muito rápido. Então, esse é um grande problema da febre aftosa. E ela não causa morte do animal, né? Ela, como o próprio nome diz, ela causa aftas no animal. Só que essas aftas, né, por isso que a gente chama ela de doença vesicular, ela causa vesículas nos animais,
ela causa grandes ferimentos e grandes perdas produtivas, né? Em alguns casos, assim, o animal chega a descascar a língua de tantas feridas que causam. Depois eu vou mostrar fotos para vocês. Os cascos dos animais os suínos acabam podendo até perder os cascos, então ela causa muitos danos para os animais, tá? Perdas econômicas mesmo. E elas só cometem animais com casco fendido. Então, todos os animais que têm casco fendido, que são os bovinos, os suínos, girafas, todos animais, caprinos, ovinos, que têm o casco fendido, eles são suscetíveis à febre aftosa. Então, o problema dela é realmente o risco econômico, ela das doenças. Na verdade, a febre aftosa foi a que incentivou a criação de uma defesa sanitária mundial, certo? É por conta dela, porque ela causa muito problema. Onde ela entra, ela dissemina muito rápido de um animal para o outro, de um rebanho para o outro, causando grandes perdas econômicas, os animais emagrecem, até eles se recuperarem, a perda econômica é muito grande, tá? E o Brasil, para quem está mais antenado nessa área aí, sabe que o Brasil, esse ano, ela foi declarado como livre de febre aftosa sem vacinação. Porque até o ano passado, né, o Brasil tinha regiões que estavam vacinando, outras não. Então, o último foco que a gente teve no Brasil, inclusive foi no Paraná, no Mato Grosso do Sul, e também veio para o Paraná, foi em 2005, né? E de lá para cá, antes disso, e também de lá para cá, o que tem sido feito era a vacinação dos animais, vacinação, vacinação. Mas desde 2005, agora, a gente não teve mais a doença. Então, a gente considerava que a gente estava livre da doença. Só que, assim, a vacina, ela causa um problema para a gente, porque uma vez que você vacina, você perde o controle de tirar sangue do animal e identificar o anticorpo da doença. Então, quando você tinha uma suspeita, e a gente ocorre direto suspeita de febre aftosa, e tem várias doenças que causam vesícula, por exemplo, a própria IBR, né, que é um herpes vírus. Você, para saber se tinha doença ou não, coletando o sangue do animal, você não conseguia diferenciar a vacina da doença. Então, uma vez que a gente suspende a vacina, dá uma segurança de mostrar para os países que importam carne da gente de que realmente a gente não tem essa doença, tá? Então, por isso que a vacina a gente foi declarado como livre de febre aftosa sem vacina. Então, desde esse ano, no Brasil inteiro, está proibida a vacinação contra a febre aftosa, certo? Então, é proibida, não se pode vacinar. Você pode nem comprar vacina de febre aftosa aqui no Brasil, tá? E dentro do programa, né, além disso, a gente faz um intenso controle de animais, né, produtos e subprodutos de origem internacional. Então, a gente não tem a doença aqui, porém, a gente tem que evitar que ela venha de outros países que têm recorrentemente o vírus. Então, é feito um extenso programa disso, e a vigilância para doenças vesiculares, tá? Então, toda vez que tiver qualquer sintoma de doença vesicular na propriedade, é preciso notificar, é obrigatória a notificação. E aí o serviço veterinário vai lá, né, ver se pode ser febre aftosa, na possibilidade de ser coletar o material, mandar para o laboratório e descartar. Então, mesmo assim, o fato de nós irmos na propriedade, mandarmos material para o laboratório e descartar, é um sinal de que a gente está com a vigilância boa, né? Então, bom sinal para o Brasil. E dentro dessas doenças, as principais é a IBR, né, que causam muita confusão com a febre aftosa, e o Seneca vírus, que é um vírus exclusivo de suínos que tem causado uma dor de cabeça tremenda. Ele entrou há pouco tempo aqui no Brasil, ele veio lá dos Estados Unidos, ele entrou faz uns 10 anos no Brasil, e ele tem causado um grande problema justamente pela confusão com febre aftosa. Os sintomas são muito parecidos com febre aftosa, então toda vez que tem Seneca vírus, tem que aí, às vezes o plantel está para ir para o abate, apresenta sinais de vesículas, tem que suspender o abate até diferenciar que não é febre aftosa, então é um problema sério a Seneca vírus nas regiões aí onde tem suinocultura. Então, aí lesões de febre aftosa, né, na boca, na língua, na pata, ali no caso de um suíno. Então, as vesículas, elas, enquanto está na vesícula, assim, que está com a pele íntegra, o animal não sofre muito, mas estourou aquela vesícula, são lesões muito profundas, com infecção bacteriana secundária, os animais sofrem bastante. E aí, falando das principais doenças de suínos. Aqui, falar rapidamente, a gente tem essas quatro doenças aqui que são doenças respiratórias, né? A pneumonia enzooótica, a rinite atrófica, a influenza suína e a circovirose. Então, são todas doenças que trazem problemas respiratórios, cada uma com uma característica específica, que possuem vacinas
E elas também têm uma ligação muito grande em relação ao manejo. Então, animais extremamente confinados, às vezes um ambiente muito fechado, aonde aí a gente entra principalmente no bem-estar animal, né? Onde o bem-estar não está tão adequado nesses plantéis, né? Por falta de aeração, por muito confinamento, com muita quantidade de animais no ambiente, o estresse, isso tudo favorece que essas doenças se desenvolvam, né? Primeiro tem que ter a presença delas, mas se o animal, às vezes, o ambiente está bom, está arejado, pega lá um animal ou outro, acaba sendo acometido, mas acaba não sendo um problema. Mas quando a gente tem um problema desses agentes junto com os problemas ambientais, né, a gente sim tem maior problema. Outra doença importante para suínos é a parvovirose, que é uma doença que ela causa em leitões diarreia, igual causa em cães, né? Mas o maior problema dela mesmo, ela ocorre na questão reprodutiva, ela causa muitos problemas reprodutivos nos rebanhos, então é onde os danos são maiores mesmo. A doença de Algés, também que ela é uma doença que causa problemas reprodutivos, causa problemas neurológicos, ela é causada por um herpes vírus, ela não tem vacina e também não tem tratamento, né? Então é uma doença bem... Essa, sim, ela não tem um programa oficial de controle da Algés, mas a gente monitora, né? Então toda vez que existe a doença de Algés, é obrigatório notificar o Serviço Veterinário Oficial. E aí a peste suína clássica e peste suína africana, né, que são duas doenças, sim, umas mais importantes de suínos, pensando em defesa sanitária animal. Ali ela está como não tem vacina. Na verdade, a peste suína clássica ela tem vacina, mas ela é proibida, né, só em casos de surtos muito extensos, onde não se tem controle, que é permitida a vacina. Justamente igual a febre aftosa. Por que não vacina? Porque daí eu perco o controle do que o animal que é positivo para a doença e o animal que é vacinado, né? Então, a peste suína clássica e africana, elas são vírus totalmente diferentes, mas eles têm um sintoma muito semelhante. O principal sintoma da peste suína é a questão da hemorragia, né, da hemorragia. Ela pode causar um monte de outros sintomas, diarreia, problemas neurológicos, problemas respiratórios, mas o principal, assim, que é o mais típico dela, é a questão das hemorragias. O Brasil, nunca teve peste suína africana, e a peste suína clássica, ela pipoca aí de vez em quando, né, no Brasil. Então, a gente teve, o último, acho que foi o ano passado, que teve, né, no Nordeste, lá algumas regiões, os focos. Até na próxima slide aqui eu vou mostrar para vocês, que é uma foto de um foco que eu participei, que assim, aqui no Paraná a gente nunca teve, né, no sul, sudeste do Brasil a gente nunca teve peste suína clássica, que são as maiores produtores de suíno comercial aqui, né? Então, no Norte e Nordeste são mais criação de subsistência, não tem criação comercial de suínos nessas regiões. Então, a gente está livre da peste suína. Inclusive, o Brasil, a gente tem zoneamento. Então, por exemplo, mesmo ocorrendo peste suína lá, no Nordeste, a gente não é afetado as nossas exportações de carne por conta da doença, tá? Então, a gente tem essas zonas de proteção para evitar isso. Inclusive, o transporte de animais de lá para cá, tem uma série de controles para evitar a transmissão para cá. Mas a gente, às vezes, é chamado para ajudar nos focos de outros estados, né? Apesar de serem estados separados, cada estado cuida do seu, mas existe também esse trabalho de cooperação. E eu fui, há 10 anos atrás, no foco lá em Piauí, participar lá, fiz coleta de sangue, coletei material de propriedade, tinha uma suspeita e deu positivo, então eu acabei declarando o foco lá nessa propriedade, né? Foi uma experiência bem interessante. Então, no programa de sanidade suína, o que a gente tem? Monitoria em granjas de reprodutores com exames periódicos, então é uma coisa que é feita em suínos, também vocês vão ver feito em aves, né? Então, todas as granjas de reprodutores, por que tem um controle muito grande em reprodutores? Porque se a doença ocorre numa granja de reprodutor, a doença que está numa granja, ela se espalha para várias, porque esse material ela vai para várias outras granjas. Então, ali é feito um controle muito maior, muito mais intenso ali das doenças, né? Biosseguridade em granjas, que em aves também, a gente tem essa preconização, que em aves ela é mais avançada, em suínos ainda ela não está tão adequada, né? Mas a biosseguridade nada mais é que proteger a granja, proteger os animais da inserção da doença, né? Então, com o quê? Com telamento, né, dos galpões, com cerca para que não entre animais carregando doenças,
Desinfecção de veículos que entram na granja, então a gente tem a gente cerca a granja, então a gente considera a área limpa que está dentro dessa cerca, e para entrar na área limpa tem que desinfectar, né? Registro de tudo que entra, tudo que sai, todo mundo que entrar lá tem que estar registrado para a gente possivelmente rastrear. Então é extremamente importante, é uma das medidas mais importantes dos programas que a gente tem em suínos e aves, é a biosseguridade das granjas. E a vigilância em doenças hemorrágicas, que a gente chama vigilância ativa e passiva, né? Isso para febre aftosa também funciona assim. Então, vigilância ativa é quando eu vou na propriedade, mesmo assim, a gente normalmente faz inquéritos, né? A gente sorteia propriedades e vai lá e tira sangue de animais aleatório e tenta ver se a gente consegue identificar algum traço da doença lá. Então, a gente chama de vigilância ativa. Eu vou tentar achar a doença mesmo não tendo nenhum sinal. E vigilância passiva é quando existem denúncias, né, ou notificações de casos das doenças, e aí nós vamos, então, lá investigar e tentar excluir ou não a doença. E se caso confirmado com exame laboratorial, são tomadas todas as medidas para erradicação dessa doença, desse foco. E controle de trânsito, né? Então, com documentos oficiais, exames das doenças que são obrigatórias, de regiões algumas não podem transitar, então tem toda uma série de controle de trânsito dentro do programa. E ações em ocorrência de focos, uma vez a gente identificando o foco, são feitas todas as ações. Então, no caso da peste suína, um animal testando positivo, todos os animais da propriedade ali têm que morrer. Se tiver uma propriedade muito próxima, que tem contato com os animais, todas as propriedades que a gente chama de vínculo epidemiológico ali, a gente acaba sacrificando. Aí tem toda uma ação de desinfecção, de controle, de vigilância nessa região por um tempo, até ver se as doenças não se espalham. É uma série de trabalho que a gente faz, né, que eu não vou me atentar aqui, me aprofundar, só para realmente vocês conhecerem que existe. E das doenças, então a gente tem as principais aí com vacina, que é Gumboro, Newcastle, Marek e bronquite infecciosa, né? Então, a Gumboro é uma doença que ela atinge a bursa de Fabrícios, que é um órgão imunológico extremamente importante para o animal, né? E aí ele causa deficiência imunitária, e aí o animal fica suscetível a várias outras doenças, tem queda de produção, tá? Fora essa doença, né, fora o Gumboro, que é uma doença bem específica no problema imunológico dos animais, uma coisa interessante que gostaria de colocar para vocês com essa figura é que as aves ela têm uma característica bem específica em relação às outras espécies. E, primeiro, elas não têm compartimento que separa tórax do abdômen. Então, todos os outros animais, né, têm a caixa torácica, a gente tem o diafragma, e a gente fica bem compartimentado o pulmão da região abdominal, né? E outra questão é que as aves, aqui nessa foto não tem isso, mas as aves elas têm estruturas anatômicas que são chamadas os sacos aéreos, né? Então ela tem um pulmão onde ela enche o ar para respirar, só que quando ela respira, ela também enche os sacos aéreos que estão espalhados no corpo inteiro. Então tem sacos aéreos que são pequenos pulmõezinhos, vamos colocar assim, que são espalhados no corpo inteiro. Por que isso é importante? Porque a gente, normalmente, sintomas de doenças de aves, a gente não tem uma especificidade de órgão, de região. Normalmente, quando o animal se infecta, por exemplo, uma doença respiratória, como não tem nenhuma barreira para essa doença ficar só aqui no tórax, ela normalmente causa problema no corpo inteiro, né? Ela tende a causar diarreia, ela tende a causar. Então, diagnóstico clínico de aves é muito difícil de fazer, não é recomendado, né? Então, às vezes, se você tem o intestino afetado, por exemplo, a colibacilose, né, que a gente tem ali a penúltima doença, que é causada por E. coli. É uma infecção intestinal, mas facilmente ela vai para o pulmão, pode ir para o sistema neurológico, então ela se espalha muito fácil, né? Então, por conta disso, a principal forma da gente chegar nas diagnóstico das doenças das aves é através do exame laboratorial. Algumas doenças você descarta, né, diante dos alguns sinais, algumas lesões ali anatômicas, mas a principal forma de diagnóstico de doença em aves é através de exame laboratorial. Então, a gente faz muito exame laboratorial em aves, né? Inclusive, quando tem suspeita de influenza, é muito comum a gente abrir aves, coletar material, né? Fazer pulso de cloaca, pulso de respiratório, pegar órgãos específicos, né? Encaminhar para o laboratório para descartar a doença.
por conta disso, tá? Então, a Newcastle, Marek e bronquite infecciosas, elas causam problemas principalmente respiratórios, encefalomielite causa problema neurológico, né? E a principal delas aqui, então não vou me atentar em cada uma delas, senão não vai dar tempo. A principal delas, que hoje a gente falando em defesa sanitária animal e até em repercussão que a gente tem hoje na mídia, essa doença com certeza vocês ouviram falar muito recentemente, que é a influenza aviária, né? Então, a influenza aviária, que a gente também tem a influenza de suínos, é uma doença que, além de ter um problema muito sério de economia, de produção para as aves, porque ela causa altíssima mortalidade, então a gente tem perda de plantéis, ela tem um outro aspecto que é a saúde humana, né? Então, por exemplo, a influenza aviar, a suína H1N1, ela iniciou no suíno, mas ela passou a ser transmitida para o ser humano, e de ser humano para ser humano, e tornou uma epidemia um surto, né, muito grande da doença. Porque a influenza ela é um vírus que ela tem rápida mutação, né? Ela muda o seu material genético muito rápido, e ela tem, além disso, se você tem, por exemplo, um vírus, um animal que está contaminado com a influenza aviária, né? Ali só afeta as aves, né? Ela só vai ter como receptor, né, as moléculas da ave, as proteínas das aves. Mas se de repente ela entra em contato com um vírus humano que entra no animal e esses materiais genéticos se misturam lá dentro, né, na replicação viral, você tem um novo vírus que, além de contaminar a ave, contamina o ser humano. Então, por isso que o contato próximo com espécies não é adequado, porque você favorece isso, né? E, então, por conta dessa possibilidade de contaminação do ser humano, a influenza aviária ela é muito séria e com grandes repercussões aí em termos de defesa sanitária. Então, a influenza aviária de alta patogenicidade, hoje H5N1, porque a gente tem a influenza aviária, né, o vírus da influenza, que não causa grandes problemas, causa alguns problemas respiratórios, algumas mortalidades, mas essa H5N1, que é o problema, ela causa grandes mortalidades. Então, onde entra a influenza aviária, ela entra com sinais respiratórios, neurológicos, assim como a Newcastle também, que eu falei aqui, né, ela é uma doença importante, que também causa sinais neurológicos e respiratórios, uma doença que a gente sempre diferencia da influenza, ela causa uma grande quantidade de mortalidade, mas é assim, 80% do plantel morre, né, por conta da doença. Então, ela hoje, essa influenza, ela está disseminada em várias partes do mundo, né, nos Estados Unidos ela está descontrolada, já perderam a mão lá de tanto que espalhou a doença lá, né. Aqui no Brasil, aí a gente teve recente, o ano passado, a doença ela desceu, né, ela nunca veio para o hemisfério sul. Ela pegou o hemisfério sul de outros continentes, mas não aqui da América. E ela desceu para cá, né? Então, principalmente através de aves migratórias, ela veio trazida para cá. E ela aqui, além dela ter contaminado aves silvestres, né, principalmente essas aves migratórias, ela cometeu lobo marinho. A gente teve mortalidade de uma grande quantidade de lobo marinho. E lá nos Estados Unidos, esse vírus já está contaminando bovinos, então está sendo um problema sério na produção de bovinos, com queda de produção por conta da influenza, né? Então, como eu disse, ela tem uma grande importância de transmissão pelas aves migratórias, tem mortalidade alta, sinais respiratórios neurológicos, como eu falei, e hoje no Brasil a gente teve positivo somente em aves selvagens, né? Principalmente as migratórias e algumas aves de criatório, de subsistência, que acabaram tendo contato com essas aves. E a gente teve esse ano a primeira ocorrência em plantel comercial, né? Por que a gente considera isso como importante? Como a gente tem as medidas de biosseguridade nas granjas, que eu vou falar, assim como tem suínos, e eu vou falar aqui no caso do programa das aves, como a gente tem essas medidas de biossegurança, isso impede que a doença chegue no plantel comercial. Então, às vezes, pode acontecer no vizinho ali, um plantel de subsistência, mas como se essas medidas são efetivas, estou protegendo o meu plantel comercial. E o plantel comercial, ele se liga um com o outro por conta de, né, veículos sendo transportado, tudo, mas não se liga com propriedade de subsistência, por exemplo, ou com aves migratórias, né? Então, como a gente teve uma ocorrência em aves comerciais, lá no Rio Grande do Sul, foi feito toda uma série de ações no foco. Aqui no Paraná também a gente reforçou medidas de biosseguridade. O Paraná recebeu ovos férteis, porque foi um matrizeiro que produz ovos férteis. Foi recebido aqui no Paraná, foram eliminados, foi desinfectado, foi tudo
toda uma medida com relação a isso, e a gente está completando até agora, né, 28 dias ali da ocorrência da doença, sem outro foco, então a gente já está considerado que o risco lá foi sanado, né? Mas é uma doença extremamente importante que tem que ter uma grande atenção em relação à defesa sanitária. E o programa de sanidade avícola é muito semelhante, assim, na cara geral, em relação aos suínos, que é monitoria em granjas de reprodutores com exames periódicos, né? Biosseguridade em granjas comerciais, como da mesma forma como eu falei de suínos, e vigilância em doenças respiratórias e neurológicas de alta mortalidade. Então, enquanto em suínos a gente monitora doenças hemorrágicas, tem sinais hemorrágicos, aqui a gente monitora toda vez que tem alta mortalidade na propriedade, ou então tem doença respiratória e ou neurológica. Precisa ser notificado e a gente precisa investigar. E controle de trânsito, né? Então, para a gente ter um registro desse trânsito e também poder impedir alguns locais que não podem receber os animais. E ações de ocorrência de foco, né? Uma vez positivo, toda ação de morte das aves, saneamento da propriedade, traçar uma área do foco, uma área perifocal, enfim, uma série de ações em relação a isso. Caprinos e ovinos. Vamos adiantar aqui. Então, as doenças raiva, clostridiose, assim como os bovinos, tétano, ectima contagioso, que ele é causado por bactérias que causam problema principalmente no focinho dos caprinos, mas ela causa um grande problema de produção porque os animais não consomem, né? Não consomem alimento. Existe vacina para essa doença. Pododermatite, que talvez seja a doença mais importante de ovinos e caprinos, que ela é causada por essas bactérias ali, de nome feio, a Dichelobacterium nodosus e Fusiformes necróforos, que é um grande problema, principalmente em ambientes mais úmidos, onde o casco fica mais sensível e tem essa bactéria. Então a gente tem problemas muito sérios com pododermatite, né? Os animais têm problema do casco, assim, com seríssimos problemas na questão do desempenho dos animais, né? Linfadenite gaseosa, que é causada por uma bactéria, que ela causa gânglios assim nos linfonodos. A língua azul, que ela é causada por um vírus, e ela causa congestão sanguínea, por isso que fica com a cara inchada, fica com a língua azul, porque ela causa essa congestão. Problemas de abortos ali, principalmente por bactérias. E Maedia visna, que é um vírus que causa essa doença, que ela causa principalmente problema respiratório, e é um vírus que não tem, uma doença que não tem tratamento, não tem vacina, não tem controle. A única forma de controlar é animais positivos ou que estejam assintomáticos, mas possuem o vírus, eliminar esses animais, certo? Então, de uma forma bem rápida, aí, caprinos e ovinos. E aí que a gente indo já para o final da aula, resumindo o que a gente falou, que é importante, né, o mais importante assim que vocês entendam em relação à prevenção de animais de produção, que os animais de produção, então, a gente tem essas principais medidas: vacina, biosseguridade, vigilância ativa ou passiva, conforme eu comentei, e saneamento de focos. Quando a gente fala de vacina, eu estou pensando no indivíduo. Quando eu trabalho em biosseguridade, eu estou protegendo a propriedade da entrada da doença, né? Então, penso mais na propriedade. Quando eu trabalho em vigilância, eu estou pensando em uma região, né? Seja uma região de propriedade, seja um estado, seja um país. Eu estou tentando proteger todos esse espaço, né, geográfico da doença. E saneamento de focos da mesma forma, né? Eu vou lá sanear o foco, matar todos os animais da propriedade, não é pensando na propriedade, não é pensando no animal, não é pensando na propriedade, é pensando em proteger toda uma macro-região, né? No entanto, quando a gente trabalha protegendo o indivíduo, automaticamente eu estou protegendo a propriedade. E se eu protejo a propriedade, eu protejo o indivíduo. Da mesma forma que eu estou protegendo uma propriedade, né, medidas preventivas pensando na propriedade, eu também estou prevenindo a região e protegendo, né, a região, estou também prevenindo a propriedade. Então, essas medidas, em resumo, né, a prevenção dos animais de produção, elas têm medidas que vão em diferentes estratégias, né, mas o objetivo como um todo é proteger todo um rebanho, né, não pensando somente no indivíduo, não somente na propriedade, mas toda uma macro-região de propriedades contra essas doenças. E para finalizar, conhecer as doenças que afetam os animais de produção, adotar medidas preventivas, identificar sinais precoces de enfermidades, agindo rapidamente para controlá-las, é essencial para manter os rebanhos saudáveis
evitar mortes desnecessárias e garantir o bem-estar animal, e aqui, né, incluo, e também humano, porque muitas dessas doenças, além de servirem de alimento para os humanos, algumas doenças elas podem afetar também os seres humanos, certo? Então, essa era o conteúdo que eu passei para vocês. É bastante coisa. Desculpa se eu ficou muito longo, muito cansativo, falei muito rápido, mas é para vocês poderem ter uma noção de tudo que é importante dentro desses assuntos, né? E estou à disposição para mais curiosidades e mais questões que vocês tiverem aí. Belezinha, professor. Muito obrigado pela sua aula de hoje. Aula maravilhosa. Professor Leandro, quer falar mais alguma coisa? Professor, para de compartilhar essas slides, fazendo um favor. Voltei aqui, que eu estava assistindo a aula, né, Ah, acompanhando, professor, fica tranquilo quanto ao horário, não tem problema não. Eu vi ali, eu entrei porque a Bruna colocou ali uma pergunta, e eu respondi para ela certinho, a Bruna já não está mais aqui online, mas depois não sei se ela vai assistir, que ela falou, professor, não sei qual a relação, né, do bem-estar animal com essas matérias que a gente está vendo aqui da produção de animais. Aí eu respondi ali para ela, professor, que é o seguinte, a questão do bem-estar não é somente o bem-estar de animal de companhia, né? Eles tiveram disciplina de bem-estar de animal de companhia, tiveram disciplina de bem-estar de animais silvestres de zoológico, e também tem que ter a disciplina de bem-estar de animais de produção. Que conhecer as doenças e o manejo ele é essencial para evitar que isso se alastre. Igual o professor trouxe ali, né? Tem a gripe aviária que os Estados Unidos tem passado agora por uma epidemia, foi encontrado aqui no Brasil e no Paraná também já foi encontrado alguns casos, eu não sei se chegou a alastrar ou se chegou a conter, não consegui acompanhar. Aí ela perguntou, né, se não tem problema devido ao CRMV, né, o Conselho de Medicina Veterinária. O professor Rafael é veterinário, ele vai ter mais propriedade, mas não tem problema, né, professor? Até porque o problema do manejo quê? ele pode Desculpa ser de. feito ali por qualquer pessoa que tenha a competência. Agora, indicar uma vacina, manipular um animal, aí sim a gente tem a questão do médico veterinário, né? Qual que é a questão? Ah, deles estarem sabendo disso? Por Isso. eles não serem veterinários e eles estarem. Assim, essas questões que eu falei sobre defesa sanitária animal é obrigação de qualquer um que está lidando com animais, não é só veterinário, saber o básico de defesa sanitária animal. Se você, como mesmo sendo um técnico, né, você não sendo veterinário, mas você identifica o animal com sinal neurológico na propriedade, é sua obrigação notificar, orientar o produtor a notificar. Se você vê um animal que está com sinal possível de febre aftosa, mesmo não sendo veterinário, não é obrigação somente de veterinário notificar. O produtor é obrigatório notificar e qualquer pessoa que mexe com esses animais, que tem um contato com esses animais, eles são obrigatórios a notificarem, né? Então, o produtor, volta a dizer, ele é obrigatório conhecer a legislação de defesa sanitária animal. Se o produtor é obrigatório, que não tem formação, quanto mais um técnico de bem-estar animal que vai estar na propriedade e estando em contato com esses animais, né? Então, é obrigatório conhecer o básico, claro, vocês não vão coletar material, né, para diagnóstico, não vão abrir a cabeça do animal para coletar o cérebro, mas vocês precisam saber o básico das doenças para poderem realizar essas medidas que são obrigatórias para qualquer um que está ali junto com os animais. Realizar o controle de zoonose, né, professor? Para evitar até que isso se alastre e acabe. E daí não é só a questão do bem-estar do animal, tem o bem-estar humano e a gente tem também o prejuízo econômico, né? Que isso vem em conjunto ali com a problemática. É isso aí. Foi respondido? Quer que se aprofunde mais alguma coisa? Eu acho que essa era a dúvida. É o Marcos, né? Ele falou, ele tava com o perfil de Bruna ali, mas ele falou que não, é o Marcos. Aí ele tá aqui sim. Ele falou, ó, tô aqui, só tava com o nome errado. Respondido aí, Marcos. Qualquer coisa você pode mandar aqui no chat, ou se quiser mandar ali pro professor Pablo no Fale com o Mediador, ou trazer, tem a aula de tira dúvidas, o professor Pablo já foi ou vai acontecer? Não tem, né? Essa Desculpa. não tem. É que eu tava, gente, desculpa, é que eu tava assistindo duas aulas. Eu tava assistindo uma aula de direito ambiental que vai ter uma outra aula de tira dúvidas, perdão. Mas aí qualquer coisa, né, professor, pode trazer a pergunta no início da próxima aula também, que o professor responde qualquer dúvida que tenha ficado. Com certeza, estamos à disposição. É isso Só aí. mandar lá no Falem com o Mediador, que eu passo pro professor durante a semana, e na última aula da semana que vem, ele traz a resposta para vocês, sem problema nenhum.
Certinho, então, Mais pessoal. nenhuma? Dúvidas esclarecidas. Professores, muito obrigado. Professor Marcos, novamente, obrigado pela aula de hoje. Uma aula que eu fico aqui anotando coisas, porque essa aula eu acho muito interessante. E é isso. Semana que vem a gente volta com a última aula ao vivo. Não assistam de assistir as aulas conceituais. E qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no Fale com o Mediador que eu respondo vocês. Obrigado, professores, e até semana que vem. Eu que agradeço e estou à disposição aí se tiverem mais dúvidas. Um abraço, bom descanso a todos. Obrigado, professor Pablo, obrigado, professor Rafael, por ter estendido a aula aí conosco, né? Trouxe alguns conceitos a mais, um tempo a mais aí para a gente poder estudar. Professor, muito obrigado. E, galera, novamente, reforço aqui vocês, ó, essa noite vira temperatura, cuidado com os animaizinhos de casa, tá bom? Tchau, tchau.